Cidadelas. 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 Mais mulheres no poder. Olá, esse é o Cidadelas, o podcast do movimento Mais Mulheres no Poder em Maringá. Hoje nós vamos discutir a questão do voto, já que a campanha começou para valer. E eu estou aqui com duas convidadas para lá de especiais, com a professora Selene Tonella, da Universidade Estadual de Maringá, professora doutora, e com a advogada Nayara Coelho, as duas integrantes do movimento Mais Mulheres no Paraná, que tem sido um fórum, né, de discussão, de reflexão, e como o nosso próprio nome do nosso podcast diz, né, Cidadela é o nosso reduto para que a gente possa ter um espaço de resistência e dar voz às mulheres que estão se colocando como candidatas nessa eleição. Então, vamos começar com as apresentações. Primeiro, eu gostaria, né, de introduzir a professora Selene Tonella. Bem-vinda. Fale um pouquinho sobre a sua formação e qual o seu engajamento, qual a sua participação, né, e a importância da participação nesse movimento. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui no Cidadelas, com a Nayara e com a Silvia. Eu sou professora da Universidade Estadual do Maringá há muito tempo e, no momento, estou como professora da pós-graduação em 2 programas, o de Ciências Sociais e o de Políticas Públicas. E nos últimos 10 anos eu ministrei a disciplina de Políticas Públicas. Então, esse circular no meio político da teoria, principalmente, das reflexões, das análises, é algo que eu faço cotidianamente. E vincular ao movimento, eu acho que é uma contribuição fundamental no momento de hoje, no momento atual, em que as mulheres são colocadas sistematicamente em segundo plano no campo da política, no campo dessa análise política também, no campo aí do jornalismo. Então, é essa a minha contribuição. Você, Nayara, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente com a Silvia e agora com a Selene. Como a Silvia apresentou, meu nome é Nayara, sou advogada, sou mestre em Direito e Sociologia. Eu fiz a minha pesquisa sobre a produção legislativa de mulheres, então eu também sou uma pesquisadora da área de mulheres na política e estou como voluntária no movimento Mais Mulheres no Poder, como assessora jurídica, para estar dando aí esse aparato e também conversando aqui sobre as questões que envolvem mulheres na política, a própria política e o direito. Ok, então vou me apresentar por último. Eu sou jornalista, sou graduada em filosofia e também sou mestre em sociologia das organizações, tudo pela Universidade Federal do Paraná. Amo política, trabalho com política há mais de 30 anos e acompanho várias eleições, como assessora, como cidadã, como jornalista, enfim. E é muito interessante agora que a campanha começou praticamente para valer, com o início da campanha eleitoral. Eu acho que a gente pode começar a falar do voto. Eu gostaria de começar a falar com a professora Selene primeiro, para falar de uma coisa que já começa a ficar claro no horizonte, principalmente no contexto de pandemia, a questão da abstenção, que é uma questão, né, histórica no nosso processo democrático. Então, eu queria saber como é que nós vamos resolver, ou como é que nós podemos analisar essa questão da abstenção nessa eleição particularmente municipal. Pois é, Silvia, Nayara, tem aparecido nos últimos dias vários indicadores em que a abstenção será de grande monta nessas eleições, maior do que nas eleições passadas. Então, temos pesquisas, temos opiniões coletadas pelos meios de imprensa, e então eu vou focar essa minha primeira fala na discussão da abstenção e também juntando voto brancos e nulos. Eu fui atrás de alguns dados de campanhas passadas, né, que trazem essas informações. Mas o pano de fundo dessa discussão é que nós temos crescentemente uma criminalização da política, né? Ao nos depararmos com maus políticos, há um movimento
de criminalização da política em si, como se ela fosse nociva. E, na verdade, são as escolhas feitas no momento da eleição que são ruins. Né? Nós colocamos no poder candidatos e representantes que acabam não nos representando, falando em nome apenas de uma parcela da população, falando apenas em nome de si próprio. E, então, essa abstenção, ou o voto branco, o voto nulo, compõe um cenário que é um cenário do peso morto da história, como um autor bem lembrou em determinado momento. Você tem o direito de votar, de escolher, tem o dever também, né, o direito e o dever desse momento de eleição, de estar presente, de colocar a sua opinião. E esse movimento, tanto da abstenção, do voto nulo ou do voto branco, compõe um percentual muito grande de brasileiros que deixam de se manifestar, que deixam de escolher. Então, as escolhas acabam sendo enviesadas. As escolhas não estão representando a totalidade da população brasileira. Aqui nos dados que eu tenho da eleição de 2018, que foi, no caso, eleição para presidente, somando votos brancos, nulos e abstenção, nós tivemos um total de 42 milhões de brasileiros que não deram a sua opinião. Então, 31%, que é uma porcentagem muito grande, pensa o que é 35% de um todo, da sua renda. É muita coisa, né? É um terço dessa renda que desaparece. Então, 31 milhões de brasileiros desapareceram, foram esse peso morto na história das eleições. Então, essa representação que nós temos no Executivo Federal, que nós temos no Senado, na Câmara Federal, ela acabou sendo distorcida. Não é? Porque se nós, mulheres, brigamos por nossa representação, se o movimento negro briga por sua representação, muito provavelmente essa não presença pode ter significado a vitória de candidatos não comprometidos com essa parcela muito significativa da população, comprometidos com aqueles que têm mais recursos, que são os fazendeiros, que são os grandes empresários, enfim, e nós não votamos, né? 41 milhões de brasileiros não votaram. Bom, na projeção para essa eleição, se a nossa vida corresse na normalidade, nós teríamos, se fosse na mesma toada, 45 milhões de brasileiros não votantes para a eleição agora de 2020. Somando com aquilo que a Silvia apontou, que é a situação da pandemia, que as pessoas algumas vão decidir por não votar por conta de não se expor ao vírus, ao coronavírus. Então, esse número pode ser muito maior. Se nós temos um percentual de brasileiros aptos a voto de 148 milhões, imaginem mais de 50 milhões não indo às urnas. Então, essa fala, esse podcast é para estimular a presença nas eleições. Não é? Porque ela não é menos importante do que aquele sacrifício cotidiano que fazemos de ir no supermercado, de visitar um parente doente ou alguma necessidade da vida do dia a dia. É menos perigoso. É muito importante. Oi? É menos perigoso que comer uma pizza, ou ir para balada, ou ir para praia, né? Ou fazer um churrasco com os amigos, né? Pois é, nem entrar ainda nessa dimensão da juventude que vai para a balada, né? Então, ir ali na escola do seu bairro depositar o voto na urna, certamente, com todos os cuidados que nós estamos ouvindo aí da Justiça Eleitoral, certamente não ficaremos expostos. E eu reforço essa ideia de que o voto é importante e o voto da mulher é muito importante. Estamos aqui no movimento de mais mulheres no poder, então a mulher deve fazer esse sacrifício de votar, fazer essas escolhas. E também uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos a vida toda, o momento das eleições é o momento de uma grande festa da cidadania, dos direitos. Porque vocês pensam, ir na escola do bairro, colocar o voto na urna eletrônica, é um movimento relativamente tranquilo.
Mas o Brasil, ele é muito diferente. Tem urna que leva 5 dias de barco para chegar em regiões, em pequenos lugarejos da Amazônia, 5 dias de barco para essa urna chegar. Imagina, então, o esforço que a Justiça Eleitoral faz e para que aqueles ribeirinhos tenham o direito que para a gente, muitas vezes a gente acha banal, né? Pode até desperdiçar. Então, essa primeira fala é nesse sentido de que o voto é uma individualidade, é um direito individual, mas que pode impactar neste nosso coletivo, seja o coletivo de mulheres, seja o coletivo do movimento negro, dos sindicalistas, enfim, daqueles que lutam por direitos, por uma sociedade mais justa, mais igual. Então, não é banal, é uma soma que pode fazer muita diferença. Exatamente isso. Eu acho que até vi uma pesquisa do Ibope em Curitiba essa semana que fala que 52% das pessoas entrevistadas alegaram 3 motivos básicos, né? Não tem um candidato, não gosta de política e está com medo de pegar o Covid. Então, mais de 50%, né? E aí, Nayara, jogo a bola para você, que a professora Selene falou sobre a questão do direito, né, do voto, do direito. Afinal, o voto é um direito, é um dever, é obrigatório, não é obrigatório? Como é que fica essa questão dentro do direito eleitoral? Juridicamente, o voto ele tem essas duas faces, né, que a gente pode dizer, tanto como um direito e também como um dever. Então, isso a gente consegue dizer porque, como a professora Selene disse, né, votar é uma forma de exercer o seu direito à cidadania, é uma das formas. Então, é importante que seja um direito assegurado a todos e todas. Mas ele também é obrigatório, né? Ele é colocado como um dever. Ainda assim, por que a gente pode dizer que ele tem essas duas faces, né? Ele é obrigatório para uma faixa da população específica. E, além disso, no caso das pessoas que compõem essa faixa não puderem votar, elas têm meios de justificar o seu não voto, ou até trazendo o que a professora Selene disse, né, do voto branco ou do voto nulo, também é uma forma de você exercer o seu direito, ainda que seja contrário à escolha, né? Porque quando você vota em branco ou nulo, você não escolhe, você passa essa escolha para quem está votando nominalmente, né, no seu candidato. Você terceiriza essa escolha, né? Isso. Então, o que o direito vai trazer é que o voto é obrigatório a partir dos 18 anos até os 70. Depois dos 70, é facultativo. E dos 16 aos 18 também. Além disso, ele é facultativo para analfabetos, né? É isso que a gente... essa composição que a gente tem. Então, é por isso que é difícil dizer que o voto é um dever absoluto, porque você vai poder justificar, inclusive a Justiça Eleitoral, ela está sendo mais flexível agora para considerar as pessoas, por exemplo, pessoas que têm risco muito alto, né? Pessoas que têm doença autoimune, por exemplo, e que justificarem as suas condições de saúde por não votar, está sendo pensado pela Justiça Eleitoral que elas não paguem uma multa. Mesmo que a gente saiba que o valor da multa por não votar é um valor muito baixo. Então, é difícil dizer, né? É obrigatório, mas se você não vota e paga a multa é de R$3,50. Então, assim, legalmente, né, o ordenamento jurídico coloca o direito ao voto como algo muito importante, mas ele deixa, sim, um espaço para quem escolhe não fazer. Ainda que, reforçando o que a professora Selene falou, direito ao voto é essencial. E toda vez que a gente não vota, outra pessoa escolhe por nós. Os nossos interesses, eles são desconsiderados, porque a gente não escolheu. Exatamente. E aí, voltando para a professora Selene, dentro dessa questão da abstenção, recorde que já muitos analistas políticos já consideram como quase que um fato,
Como é que fica a democracia representativa? Qual é a legitimidade, né, que você tem em eleitos, né, diante de uma lacuna tão grande, assim, de tantas pessoas se colocarem de fora, né, dessa escolha, professora? Pois é, a democracia, há um grande debate na ciência política se a democracia representativa deixou de cumprir o prometido, isso nos países mais desenvolvidos, nas democracias mais consolidadas, porque é grande abstenção nesses países, porque o voto é facultativo. Nos Estados Unidos a gente acompanha que a importância, a grande pergunta é se os eleitores irão às urnas agora nas eleições norte-americanas ou vão ficar em casa. Então, essa já é uma questão bem colocada, bem consolidada no debate da ciência política. Aqui no Brasil, como nós temos essa democracia tão abalada de tempos em tempos, e até a gente se pergunta se nós estamos vivendo numa verdadeira democracia nos momentos atuais, com tantos golpes e contragolpes que a liberdade de expressão tem recebido, que os jornalistas têm recebido, que os movimentos sociais têm recebido, essa é a nossa realidade. Então, o mínimo do mínimo é sair das urnas para escolher os seus representantes, porque a gente divide aí essa discussão da democracia entre a democracia representativa, que é essa, do momento do voto, e a participativa, que é do acompanhamento, que é da participação em fóruns mais amplos, desses coletivos todos que nós temos a oportunidade de conhecer, como conselho de gestores, audiências, conferências. Esse é um espaço também de participação importante, que o cidadão comum pode fazer valer a sua opinião, o cidadão ou a cidadã pode fazer valer a sua opinião nos espaços cotidianos da democracia. Há uma outra dimensão, para a gente continuar o papo, é aquela dimensão do controle do seu candidato, né? A gente escolhe, principalmente quando é eleição para deputado estadual, deputado federal, a tendência é as pessoas esquecerem naquele candidato que escolheu, né, e se ele foi eleito, e nem acompanhar mais aquele mandato. No contexto de uma eleição municipal, como será agora deste ano de 2020, é mais fácil acompanhar o que o seu vereador, se ele foi eleito, o que ele está fazendo, quais são as propostas prometidas, quais foram as propostas cumpridas. Então, é muito importante conhecer o candidato, ter um espaço aí dedicar um tempinho para conhecer aqueles que são candidatos, e aí, puxando a sardinha para o nosso lado, as candidatas, queremos preencher essa Câmara de Vereadores aí com muitas mulheres, né, comprometidas com as lutas sociais, mas, enfim, esses dois movimentos, de escolher bem e também depois de acompanhar o candidato escolhido, eu acho que é fundamental para a gente fazer com que a nossa democracia realmente se consolide. E pegando esse gancho, né, professora, o movimento Mais Mulheres no Poder tem um dos claros objetivos é dar visibilidade a essas candidaturas femininas, né? Essas mulheres, mais de 80 mulheres que se engajaram e que se aproximaram dessa frente, né? Que tem o objetivo de eleger uma bancada robusta, comprometida, progressista na Câmara de Vereadores de Maringá. E aí eu fico pensando, né, Nayara, quais são os instrumentos que o eleitor tem para conhecer os candidatos e as candidatas, né? Como é que... a gente vai precisar eu acho que a democracia dá um trabalho, né, professora Nayara? A gente tem que conhecer, tem que pesquisar, tem que procurar. Então... E mesmo que você tenha alguém que não tenha tanto acesso às redes sociais, você pode colaborar, dando informações, ajudando, né? Pelo menos com informações para que a pessoa possa fazer uma escolha consciente e da qual ela se sinta responsável, né?
a gente tem uma legislação eleitoral que garante algumas formas de que o acesso aos candidatos e candidatas vai ser feito de maneira ampla. A principal e mais conhecida que a gente tem é a propaganda eleitoral na TV. Ela é principalmente muito importante porque ela vai funcionar em todos os canais abertos e em mais de um horário no dia. Então, isso possibilita muito fortemente que algum dia, um dia da semana que seja, a gente consiga parar para conhecer. Porque pode ser, por exemplo, que tenha candidatos que a gente não conhece, a primeira vez que está saindo. Então, como que você vai ter o contato? O horário da propaganda eleitoral é um bom momento. Cada partido tem um tempo de propaganda que é diferente, que é também determinado por lei. E por que isso é interessante, ainda que não fique com o mesmo tempo para cada um, né? A eleição passada que a gente teve para a presidência, acho que foi a primeira eleição em que a TV teve menos impacto do que as mídias sociais. Então, é importante a gente pensar também que você viu lá, ainda que muito rapidamente, na propaganda eleitoral, uma candidata ou um candidato que te interessa, você pode utilizar as redes sociais para estar conseguindo saber mais detalhes. E nisso, a Justiça Eleitoral também se organizou e tem um site muito interessante, eu vou até ler aqui para ficar certinho, que se chama Divulga Candi Contas, que significa divulgação de candidaturas e contas eleitorais de todos e todas as candidatas dessa eleição. Então, você vai entrar lá, tem o programa da candidata ou do candidato, tem prestação de contas, tem a situação do registro, tem muitos detalhes importantes. Então, essa é uma forma boa de acesso. E, além disso, quando você vai conhecer essa pessoa, seja pelas mídias sociais próprias da candidata ou do candidato, ou então por esse site do TSE, é importante você já estar de olho se essa é uma pessoa que está cumprindo a legislação eleitoral da propaganda. Essa pessoa, já desde o momento da propaganda eleitoral, ela está infringindo alguma regra? Então, já é o momento de pensar. Mas, sem dúvidas, além da propaganda eleitoral, eu acredito que as redes sociais é uma grande aliada para que você conheça melhor. E aí, mais uma vez, né, puxando sardinha para a gente, o nosso movimento é um exemplo, né? A gente teve a divulgação individual de cada uma das candidatas que fazem parte do movimento e também promoveu live, lá tem a rede social delas. É importante que a gente use esse tempo que a gente usa nas redes sociais, que a gente use na internet, para dar substância ao nosso voto, para inclusive motivar a sair de casa e votar, mesmo que ainda exista um desencanto com a política, né? Esse encanto ele precisa reaparecer, e uma forma dele reaparecer é você estar atento e ver que a pessoa que tem ali alguma afinidade política com você. Ok. Professora, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao que a Nayara falou? Nosso tempo está se acabando, mas é só fazer um breve comentário. A gente está constatando que as redes sociais elas vão ter menos peso na campanha que é municipalizada, que é municipal agora, do que para as campanhas de cargos maiores, né? Eleições gerais, né? Que eles chamam. Eleições gerais, nacionais, aquela coisa toda. E, então, vai valer muito ainda, parece que o WhatsApp vai funcionar bem, mas ainda vai valer muito o conhecer a pessoa. E aí, o que eu poderia acrescentar de dica é assim, olha, as pessoas muitas vezes vão, eu vou votar naquele candidato porque meu marido conhece, tem uma referência dele, então acaba não tendo informação, só vai com essa informação que o marido conhece, ou sei lá, o sogro, a sogra conhece a pessoa. Continua válido a pesquisa para saber quem é realmente aquela pessoa, né? Escolher com propriedade, com conhecimento de causa, e não apenas porque é um conhecido da família. A indicação é importante, mas é preciso que o eleitor vá além da indicação, né? E nós do movimento, na nossa página no Facebook e no próprio Instagram,
a gente, como a Nayara falou, nós apresentamos praticamente todas as candidatas, muitas participaram de lives, quer dizer, é importante que o eleitor, na hora de votar, ele reconheça nesse candidato alguém que tenha uma visão de mundo como ele, né? Que na verdade é o meu critério. Eu não voto numa pessoa e não voto num partido, eu voto em alguém que olha o mundo como eu vejo, como eu quero que ele seja, né? E uma pessoa acessível que eu possa, durante o mandato, eleita, né? Eu possa acompanhar e ter algum acesso, e hoje em dia esse acesso é totalmente possível nas redes. Bom, agora para encerrar então, eu gostaria assim que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? E falar que, de alguma forma, né, a gente procure não se abster, né? Procure não terceirizar esse voto, porque a gente, com certeza, lá na frente, vai ser vítima dessa ausência, né? Dessa abstenção, desse distanciamento. E a gente tem que se aproximar da política, porque é uma das maiores e importante ferramenta para a gente consolidar a nossa democracia. Professora, com a palavra. Não é isso que a gente bate na mesma tecla há muito, muito tempo, né? de acreditar, de se valorizar, e ao se valorizar, está contribuindo aí com o coletivo. Então, meu voto é importante, minha participação, seja em campanha, seja em movimento, seja no sindicato, é sempre muito importante, e não se isole, né, desses coletivos. A vivência em coletivo é chave para a gente conseguir construir um mundo melhor. Nayara? Eu concordo com vocês, e é muito importante, é algo essencial, né? Se a gente está saindo de casa na pandemia para fazer apenas o que é essencial, então o votar tá nesse essencial também. E assim, juridicamente, eu penso que também é importante, porque o voto é um dos poucos direitos que num mundo tão desigual, num país tão desigual que a gente tem, ele tem o mesmo peso. Cada pessoa tem o peso de um voto, não importa a condição financeira, racial, gênero, não importa. É um voto, uma pessoa. Isso é muito importante para a gente pensar. E principalmente pensando que as mulheres são a maioria da população e a maioria do eleitorado, isso quer dizer que a decisão, o voto das mulheres é muito definidor. Então, além de querer que mulheres sejam eleitas, a gente também quer muito que as mulheres tenham a consciência do impacto do seu voto e estejam lá para votar. Disse tudo, Nayara. Exatamente isso. Então, pessoal, muito obrigada. Acompanhem o Movimento Mais Mulheres no Poder nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Temos um blog também. E nos vemos no próximo episódio do nosso Cidadelas. Um abraço. O que é legal nas eleições? Hoje a gente vai falar sobre o direito ao voto. O direito ao voto, ele tem essas duas facetas. Ele é tanto um direito quanto um dever. Isso porque na nossa Constituição, no artigo 14, ela diz que o direito ou o voto é obrigatório. Obrigatório para uma determinada faixa da população, que está ligada principalmente à idade, mas também à questão da escolarização, já que o voto é facultativo para as pessoas acima de 70 anos, para as pessoas entre 16 e 18 anos e também para as pessoas analfabetas. Bom, mas como eu falei, essa é uma previsão que vem na Constituição de 1988. No Brasil, o direito ao voto ele já funcionou de outras maneiras. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho. A primeira eleição que a gente tem notícia no Brasil aconteceu em 1532, quando o Brasil ainda era uma colônia, mas existia uma forma de votação muito diferente da que a gente tem hoje, mas que existia para que fossem escolhidas as pessoas que iam está decidindo questões políticas e econômicas em determinadas regiões. Nessa época, só poderiam votar os homens maiores de 25 anos e que comprovassem ter uma determinada renda, que era bastante alta. Essa era uma questão que a gente consegue ver que
causava grande desigualdade, porque, primeiro, que só poderiam os homens com uma idade alta, que são os 25 anos, e além disso, trazendo uma limitação que é muito prejudicial para a democracia, que é a questão de vincular a renda à possibilidade de escolher quem governa. E foi por isso que a nossa legislação ela foi se alterando. O direito ao voto, sem nenhuma condição além da idade, aconteceu para os homens em 1891 e para as mulheres em 1945. Bom, mas vocês já devem ter ficado sabendo que a primeira vez que as mulheres votaram foi em 1932, e isso é verdade. Mas em 1932, as mulheres que poderiam votar e ser votadas ainda tinham muitas restrições, como, por exemplo, só poderiam as mulheres casadas ou então mulheres que tivessem renda própria. Isso foi se alterando até que em 1945, no Código Eleitoral, a gente teve o direito de voto para homens e mulheres nas mesmas condições. Constitucionalmente, a gente só vai ter isso em 1988, que é a Constituição que a gente também chama de cidadã, que é ela que vai dar a igualdade de direitos, tanto para homens quanto para mulheres. E essa é a questão que a gente quer enfatizar aqui. O direito ao voto é um direito importante de ser exercido, porque ele garante a igualdade de decidir quem é que vai estar tratando questões políticas tão importantes. A gente está hoje vivendo uma crise na saúde e na economia, e é importante que a gente tenha as pessoas à frente da política, à frente das decisões políticas, pessoas que pensem como nós. E isso só pode acontecer quando você vota, quando você escolhe. Então, esse episódio, essa nossa conversa, ela está sendo ligada principalmente a um incentivo para que no dia 15 de novembro, nós que queremos ver a política acontecer da maneira que a gente acredita, que a gente vá e vote na pessoa que tem a mesma visão de mundo, que tem a mesma visão política que a gente, fazendo algo, exercendo esse direito que é tão simples e tão fácil de se fazer, não é? Então, dia 15 de novembro, todo mundo nas urnas fazendo valer o nosso direito. Cidadelas. 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 O podcast Cidadelas é uma produção do movimento Mais Mulheres no Poder.